Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui ao Outspoken Market. Meu nome é Leandro Guerra, mas não sei se você reparou que eu sempre assino os vídeos aqui do canal com uma expressão que eu sempre digo: a liberdade é o caminho. Eu acredito cegamente que a liberdade é um dever, pois ela exige responsabilidades e um direito supremo do indivíduo enquanto ser vivente. Infelizmente, liberdade econômica, que proporciona todas as outras demais liberdades como uma consequência direta, é algo raro, na minha opinião. Só que eu gostaria hoje de introduzir vocês nesse conceito que para mim é fascinante e gostaria de resumir em poucos minutos um livro muito clássico sobre o tema, que é As 6 Lições do Mises. Esse livro, que foi editado em 1979, ele é uma compilação de uma série de palestras proferidas por ele em Buenos Aires na década de 60 sobre 6 tópicos fundamentais de economia. Pena que os argentinos não aprenderam muito, que podem resumir toda a obra e o pensamento da escola austríaca, que elas são o capitalismo, o socialismo, o intervencionismo, a inflação, o investimento estrangeiro e a relação política com as ideias. Ele é um livro curto, aproximadamente 100 páginas, é um PDF que você pode baixar no próprio site do Mises.org, eu vou deixar o link aqui embaixo. No primeiro comentário aqui do Outspoken Market, eu coloquei aqui no meu Kindle para ler. Se você quiser imprimir, aí faz o que você achar melhor. Então vamos lá. Se você anda meio sem tempo para ler o livro, aqui no vídeo de hoje tem um resumo. Então, o primeiro capítulo, que é a primeira lição, ele fala sobre o capitalismo e ele pode ser resumido com um trecho muito legal. E ele fala: sabe-se que a população do planeta é hoje 10 vezes maior que nos períodos precedentes ao capitalismo. Nós também sabemos que todos os homens usufruem hoje um padrão de vida muito mais elevado do que a gente tinha na Idade Média, por exemplo, tá? Antes do advento do capitalismo como conhecemos hoje. Então, a nossa mera existência é já uma prova do êxito do capitalismo, seja qual for o valor que você atribua à própria vida. Então, com esse trecho, Mises vê a origem do capitalismo como uma maneira de atender às necessidades da crescente população, os anseios de nós mesmos enquanto seres humanos, através dos meios de produção em massa. E não são os grandes empresários que reinam no capitalismo, ao contrário do que dizem por aí, né? É o relacionamento com o consumidor, somos nós, consumidores, né, e não os empregadores, que vão definir o quanto todo o sistema vai valer, desde o preço até os salários, né? E aí ele parte para a segunda lição, que ele fala do socialismo, já esclarecendo sobre socialismo e liberdade econômica, que são coisas que não coexistem, refutando o socialismo de modo muito claro, ao dizer que ao momento que a gente tenta controlar os preços, não faz sentido existir o cálculo econômico, né? Porque como o preço é definido pelos consumidores, basicamente pela oferta e demanda, e não pelos empresários, é este o consumidor que vai definir naturalmente pelas suas ações a margem de lucro, o salário, né? E onde no mundo onde não existe preço, vai ser impossível fazer então esse cálculo do lucro e da remuneração dos funcionários, levando a uma natural escassez de bens e serviços, que é o que a gente sabe que acontece muito, né? Então quem manda de novo no sistema econômico são os consumidores. Quando eles deixam de prestigiar um ramo de atividade, né, o empresário vai ser compelido a abandonar aquela área de atuação, porque não existe mais um desejo do consumidor ali. Então todo o sistema para. Na terceira lição, que ele fala sobre o intervencionismo, sim, ele defende que tem que existir um governo, ele não é anarcocapitalista, né? Mas ele deve existir apenas para funções legítimas, que segundo ele são proteger os cidadãos dentro, né, das investidas violentas de outros países, de bandidos ou inimigos externos, né? E ele fala que o auge desse capítulo é entender que o intervencionismo prejudica automaticamente a livre concorrência, além de não ser justo que o governo aplique o dinheiro do povo onde bem entender, porque o que é bom para uma pessoa pode ser ruim para outra. Então aqui a gente vê exemplos horríveis como o Trump, o governo brasileiro como o Bolsonaro. Tem uma série de coisas aí que não fazem sentido quando tem o intervencionismo do Estado, e também todos os outros governos anteriores do Brasil que só trouxeram mais intervencionismo, né? Então isso
viram uma bola de neve, você tenta lutar contra cartéis que só existiram por conta do intervencionismo e aí as pessoas começam a confundir corporativismo com capitalismo. E aí ele vem para a lição da inflação, que é a quarta, que a inflação, mais do que um aumento persistente dos preços, ele destaca também que a inflação é um aumento da quantidade de dinheiro na economia. É isso que a gente tem que ter na cabeça. Esse método, que é amplamente defendido pelos keynesianos, desorganiza o sistema econômico e pode levar ao colapso de uma economia de um país, ficando claro que não é possível criar prosperidade ou reduzir desemprego através da simples emissão de moeda. Eu já falei sobre a inflação aqui no canal, deixo também o link aqui embaixo para você entender melhor. A quinta lição, que ele fala sobre investimento externo. Assim como um consumidor preza pelo título de bom pagador, um país tem que ter a mesma lógica, não pode ser diferente. O investimento externo vai trazer capital e, portanto, um ganho de bem-estar para a população, e ele demonstra no livro que o investimento externo foi o principal motor, por exemplo, da Alemanha para alcançar o mesmo nível de desenvolvimento da Inglaterra, mesmo depois de ser detonada por 2 guerras, graças aos recursos fornecidos dos próprios ingleses. E aí a gente vai para a sexta e última lição, que são as políticas e ideias. E aqui é muito perigoso, porque é uma coisa que a gente vê hoje em dia, e ele fala que os países ricos não o são por causa da exploração das colônias, ou das pessoas mais capacitadas, ou porque o Estado interviu na economia, como as pessoas tentam fazer a gente acreditar. É o contrário. Os países hoje ricos, eles enriqueceram com liberdade econômica e mais próximos possível ao livre mercado. Ideias e somente ideias podem iluminar a escuridão. As boas ideias devem ser levadas às pessoas de tal modo que elas se convençam de que essas ideias são as corretas e saibam quais são as errôneas. E aí a gente vê aí todo mundo tentando confundir todo mundo nessa história, Lembrando que a versão escrita desse resumo, se você também quiser, tá aqui no site do Outspoken Market com o link no primeiro comentário. A liberdade é o caminho, e lembra que se a gente vive em período ruim, a culpa é sempre dessa ideologia intervencionista. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.